oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Você tá relaxado? Muito feliz. Eu vou começar o episódio. O homem tá... Lavou a cara com areia, lavou o olho com areia. Tomei um soco na cara, galera. Tá tudo Você inchado. sabe por quê? alguma Porque coisa? são 9 horas da manhã, então pra ele, tipo, cara... É que madrugada. ontem a maratona de gravação Foi forte. Foi delícia. pesada. Foi uma delícia. E aí, meus amiguinhos, vocês estão felizes? Tá tudo bem? Tô muito feliz, Brunão. Hoje é um... Aqui, ó. Como que é o nome disso? É um... Next level. Nossa, Ó. eu ia falar... hoje, pô. eu ia falar outra coisa, na verdade, mas pode ser. Next level. É um novo nível de entrevista. É um... E aí? Remember. Ô, Vona, como é que você tá? Um remake, um reboot. Dormiu bem, Vona? É lógico que eu dormi com você. Rapaz, Quer dizer, deixa eu consertar. A vovózona veio a noite inteira a lá. vovó tava ensandecida. Já assistiu Vovózona, que tem aquele... Não, depois não comenta disso aí. É. Eu tô feliz pra caramba, porque estamos aqui no Marco Zero. Marco Zero, é verdade. É do nosso verdade, podcast. cara. É verdade. É isso, Entendeu? eu tô falando. referência. E como é um também. homem que carrega o profético, né, palavras de revelação, discernimento de espírito, discernir o Remas. Medina aqui agora, Remas, eu creio que ele vai trazer um... Não mais que Medina, né? Não mais. Ah, não, mas aí também... Que é, vamos né, lá, é o né? conhecimento a gente se absoluto comparar ali, dentro né? de casa. É que ele se vai ouvir num Não, profético mais eletrônico. É outra parada, é outra... Famoso Google, tem todas as respostas. Mas creio que ele vai trazer uma palavra para nós aqui hoje, o novo tempo. Aleluia. Eu ou o Alê? Não, o Ale, Ah, lógico, tá bom, achei que era eu. Você no máximo vai... Fazer o remix do que ele tá falando aqui. Estamos com ele aqui então, Brunão, Medina, o grande, Hoje nós temos o profético. prazer, a honra de receber o nosso amigo novamente. O aqui, gentleman, o nosso né? primeiro, O primeiro. o primeiro episódio 01. 01. E tá agora saindo no episódio qual O vai sair, Alpha. não sabe, né? Ah, é 150, Nesse episódio sei lá. aqui, gente. Já tá em 150, sério? 130 e tantos. né? Caramba, mano. Indo pra É isso aí. 140. Alessandro Vilas Vilas Boas, meus amigos. Good Village. Tá vendo? Ó, agora tem uma equipe pra te aplaudir. Olha aí, Quando você ó. veio da outra É vez, mesmo, era velho. o Marcão sozinho. Arrumando Verdade, todas as Era mano. meio câmeras. pandemia também, né? Usando uma Tech Pix. Total. Os convidados chegavam cheios de medo, né, Era mano? meio pandemia, assim. Chegava cheio de medo, Fona tossindo igual louco. Nossa, é verdade, você lembra que eu tava com uma tosse? Lembro, mano. Eu mordido. Tuberculose Na verdade, horrorosa. Tossindo o no primeiro microfone. você tava na Mentira. mesa ainda, agora você foi, né? É tudo bem, mas graças a Deus, se eu sair, A gente- acaba o podcast. A gente reconheceu que não, A alma dava, da não parada. dava pra deixar ele na Não mesa. tem Eu falei, espaço também. Não tem espaço exato. pra dois Brunão, gordos numa Jonas, mesa. cara. Não vem zoar a gordura, não, meu amigo. Tá esticado Eu tô aí. chegando Que eu lá. vejo que o irmão não vem só. Cara, Do seu eu, interior. eu tô engordando, tá dando aquela puxada. Acho que a pele não entendeu ainda. É, tá ligado? ela não falou, pô, você tá reconheceu engordando, mano? Peraí, Faz avisa sentido primeiro que isso aí. você tá engordando. Vai dar estria na cara daqui a pouco. O corticóide acaba com a gente, né? É um Não, são tratamento. dias de bênção, né? No chá das 5. É. No brunch, por No exemplo. brunch, É. Você Você é um viu que homem ele veio com o do... sotaque do... É verdade. Meio russo, né? Mas Então, tudo um bem. brunch, um brunch. Não, então... Cara, o engraçado é que quando eu vim a primeira vez, eu tava com planos de ir, não tava. É verdade. Mas agora eu já tô voltando hoje pra lá, na verdade. Tava conversando com o Brunão. Meu voo é hoje. Nossa. Então eu vim, passei um mês no Brasil. Aí completou 6, 7 meses que eu tô em Londres já. Então, muita coisa aconteceu. 150 episódios, o Vona fora da mesa Isso. e eu 6 meses em Londres. 22 quilos a mais. Ah, Brunão. Tem acho que tudo isso aí. Pra mim você tá, assim... Você leu uma frase em braille na cara desse rapaz aqui de tanta ruga. 10 mil fios de cabelos a mais na minha mesmo, cabeça. mano, você tá mas você tá ficando cabeludão de verdade. Que eu vou tirar Não aqui tá, minha né? franja, depois você vai ver. Você tá ficando... Cachorro Você vai ser sarnento. aqueles caras que põe cabelo e põe cabelãozão. Vai faz ser igual o parada. Deléo, viu, Deléo? Agora. O Deléo nem O Deléo penteia. nem penteia. Ele O bagulho fica- tá assim, andando pra rua, Parece assim, um ó. periquito, né? Ele mano? quer que reparem no cabelo dele. tem Ele cabelo quer que agora. alguém mande, né? no mandei- direct. então, Mano, você tem Falou, cabelo mano, você nunca agora. ouviu falar em arrumar o cabelo? Eu mandei um Tipo, assim, direct pra ele. Eu sprayzinho. falei, mano, o cabelo ficou louco, mas um pentinho também, passado. É da barato. hora, Não, mano. mas eu acho que você vai ser aqueles caras que fica, tá ligado? Será, mano? Na frente do espelho. Primeiro assim. que o cabelo cresce que nem um sovaco, né? Mas Não, tudo calma bem. Cresce. aí, Vona. Calma aí. Cresce, Tudo cresce. bem, cresce. Tiver uns 2 aninhos pra ficar um cabelo de verdade mesmo. Mano, e aí? Como é que tá? Como é que foi essa mudança pra... Antes da gente começar o papo, deixa eu falar aqui verdade. De quem da que você vai Cash falar? Store. Eu vou falar da Cash Store, Vona. Vem, Nossa, Gugu, vem, maravilhosa. Gugu, vem no Vem. merchan. Olha só, Olha! eu quero falar pra Deus. vocês agora. Galera, é o seguinte, Cash Store. O que é Cash Store? É um site de compras, um site de
é um marketplace. Fala marketplace, Ale, que você vai falar melhor que a gente. Marketplace. Ó, Olha, falou velho. mesmo, melhor. Ó, é o seguinte, é um site onde você encontra um monte de produto. Tem a loja oficial do Hub, tem caneca, camiseta e moletom do Hub. Tem um monte de produto, um monte de loja legal. E o que é o grande diferencial da Cash Store? A Cash Store ela tem uma moeda própria, que é a Cash. E se você pagar dentro do site com a moeda Cash, você tem descontos de até 50% nos produtos. Então, é muito legal. Acessa lá cashstore.com.br e conheça. E compre os produtos do Hub. É quase a mulher da Fina Invest do Faustão, né? Maravilhoso. Podia fazer um jingle, né, Você no é final, maravilhoso. né? Faz um jingle agora. Quem Você é bom, diz vai. que não dá? Não, mas esse já... Aqui na Cash dá. Cara, jingle é um mistério, né, mano? Faz Fica na negócio- cabeça mesmo. Ô, Cara, mas filho. quando eu fiz publicidade de marketing, né? E eu Sério? queria ir pra área de jingle, assim. Sério mesmo? Você fez um muito bom, Yeshua. Tem um outro jingle também, que é Deixa Queimar. É só isso, a letra inteira, tá ligado? Eu adoro farpas trocadas. É pra isso que eu nasci. Muito bom, cara. Ô, mano, e aí, como é que tá esses 7 meses de Londres? Como é que Essa você vida tem cinza. sentido? Frio. Eu É senti verdade. vida cinza agora. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. Cara, não é, em defesa de Londres não é tão cinza quanto parece. Só Então, só teu é filtro, você menos. precisa mudar teu filtro lá, mano. No Instagram. Só parece que é Porque muito. eu olho e falo, nossa, mano, eu queria visitar a mas eu, mano. Mó tristeza, nossa, né? mó tristeza. Sin City, né? Cinza, assim, o rolê. Cara, mas é bom. Cara, tá sendo muito bom, assim. É bem diferente, muito diferente, porque acaba que o contexto de Europa e Reino Unido tem poucos ministros, amigos e brasileiros que vão para lá toda hora, né? E diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Então, lá acaba que é um rolê um pouco mais solitário. E o contexto de cristianismo lá é muito outro também. A cidade é outra, a cultura é outra. Quando a gente chegou, a gente demorou 1 mês e pouco para achar escola para as meninas, porque é público, então você tem que se cadastrar no sistema. Então, são várias transições, né? Que você é um imigrante, querendo ou não. No segundo dia, eu já tinha o meu visto, tal, meu documento da Inglaterra, tudo certo. Fui lá no post office, peguei minha parada, tal. Só que, cara, a transição de você virar um imigrante é muito diferente. E no meu caso, que a gente está... O nosso sonho é plantar uma igreja de fala inglesa, né? Então, eu estou hoje com 15 pessoas, mais ou menos, em casa. A grande maioria é brasileira, mas tipo, caras que moram 15, até mais anos lá. Então, tem várias nuances, assim, na mudança, sabe? Querendo ou não, quando eu cheguei, a Libra estava 7 e eu ganho em real. Então, o nível de vida cai muito. 7 vezes menos. Exatamente. 7 vezes menos. Exatamente. Então, tipo assim... A campanha invertida, né? Foi só downgrade, assim, sabe? Foi só montanha abaixo, uma ladeira abaixo. Na verdade, eu acho que agora, no último mês, agora que as coisas começaram a melhorar em todos os sentidos. Financeiro, a gente se adaptou mesmo, assim. Cara, a dificuldade da língua, assim. Eu e a Bru, a gente já falava inglês. É um inglês difícil, né? O sotaque é muito difícil do que a muito gente está forte. acostumado. Então, as meninas, tipo assim, a nossa filhinha mais nova, ela foi diagnosticada com autismo. Então, ela entrar na escola com esse contexto todo, ela não usava sapato fechado por causa da sensibilidade dela. Então, assim, cara, são muitas transições que você não vê, tá ligado? E lá tem que usar e poucas. Acabou. Não A tem gente conversa. chegou na escola, virou pra moça em inglês lá, né? E isso parece que não, cara, mas, tipo assim, quando você abre a boca e fala hello, ela sabe que você não é de lá. Você não é de lá, você não é inglês, você não é inglês, você é imigrante. Você não é imigrante, ela não vai te tratar igual. Não tem jeito, tá ligado? Não é só um preconceito, assim, é uma parada, tipo assim, que ela não vai te tratar igual, tá É o ligado? DNA mesmo. tipo assim, diferente do brasileiro, né? O brasileiro, a gente... Mas, O cara cara, chega, tipo assim, olá, a gente, olá, amigo. Tipo assim, já Mas, cara, sabe que o cara é de fora, mano, vamos ajudar o cara. Então, tipo assim, ela te trata bem, eles são muito educados, muito mesmo, mas você vê que é diferente. E aí ela virou pra gente e falou assim, olha, a gente tem 5 crianças aqui com autismo, então a gente não pode fazer nada. Sua filha vai ter que se adaptar. E acabou, mano, poucas ideias, e é isso aí, entendeu? E isso, tipo assim, num contexto de Brasil, que é a sua cultura, você é brasileiro, você tem meios de lidar, tá ligado? Mas quando você tá lá sozinho, é
É isso, mano. Você tem que passar por isso. Então, mano, nesse tempo eu aprendi a orar por coisas básicas que eu tinha esquecido, tá ligado? Eu aprendi aí, tipo, 9 horas da noite, quando minha filha tá orando, impor as mãos nela e falar, Deus, ajuda minha filha a pôr um sapato fechado, porque amanhã tem escola, tal. Então, tipo, coisas que aqui no Brasil, tipo, pastoreando igreja, viajando, ministério e tal, você esquece, tá ligado? Eu esqueci, pelo menos. Então, voltar a esse lugar de dependência em todos os sentidos tem sido muito bom. Assim, Essa volta ao ordinário tem sido Exatamente. mundial, cara. Exatamente. A Todos volta ao nós. ordinário. Eu acho que nesses últimos 2 anos aí, né? A pandemia foi um reset mesmo. Reset. Caramba. E a galera acha que eu bate o olho assim, não, vai ser missionário na Não, Inglaterra. exato. não Eu ia vai puxar esse passar lado perrengue. ainda. Tem Cara, esse lado, na né? verdade, quando eu fui embora, eu recebi muitas mensagens no direct, né? Nesse sentido, de tipo... você é mais um que tá deixando o Brasil, tá indo seguir, tipo, sei lá, ficar rico, alguma coisa assim. Sendo que, cara, na verdade, assim, sendo muito honesto, assim, vocês me conhecem, cara, meu nível de vida caiu muito, assim, muito mesmo. E, tipo assim, eu nunca fui um cara muito, muito rico, milionário, alguma coisa assim, mas, tipo assim, eu tinha um bom padrão no Brasil, vivia muito bem, tipo, graças a Deus. E eu não tenho nenhum problema de falar disso. Mas lá, cara, eu voltei a fazer conta no mercado, assim. Tipo assim, cara, esse aqui, não sei se vai dar, tira esse aqui. Porque, tipo assim, além de vários problemas que deu, ministério e dinheiro que entrava, cara, eu cheguei a Libra estava 7 e pouco, depois 6 e pouco. Outro país, tipo assim, cara, não é tão simples. E o custo tá lá é alto? Cara, é alto. Não falando dessa transição monetária. A cidade de Londres inglês já é caro para ele? A cidade de Londres é uma cidade cara pro padrão inglês europeu, né? É igual, tipo assim, pro brasileiro morar no Rio ou São Paulo. É mais caro do que você morar no interior, entendeu? Bem mais caro, vamos falar assim. Então, tipo assim, vamos supor, lá você... 70% da sua renda vai no seu aluguel. E as nossas casas são melhores que a dos caras, mano. Eu prefiro as nossas construções. 70% da renda? Mano, é muito caro. O seu aluguel é 60%, 70%, dependendo. Tipo assim, aí a galera vê lá meu jardim e tal, pô, ali tá milionário. Cara, não é assim. É que a cultura é diferente. Os caras têm cultura de jardim. Mas se você for ver a casa mesmo, por exemplo, minha sala, ela é torta. Aí você fala assim, pô, mas sua casa é uma maneira. É porque os ingleses construíram casas rápido depois da Segunda Guerra. Porque Londres foi destruída, né? Algumas partes de Londres. Então, as casas são meio tortas, são meio, tipo assim... Não é muito planejado. Né? Então a Europa tem dessas coisas. Quem tem problema de simetria... Já Não, o Moisés acabava lá, ele morria. Então tem várias nuances, assim, de mudar para outro país e tal. E realmente a galera tem essa ideia, né? De que você mudou de país, você tá... E hoje você não tem nenhuma renda em Libra. É tudo hoje não. Só... Hoje, na verdade, a gente tem essa home church, né? Que é a igrejinha nas casas que a gente está plantando. E eles tiram, tipo assim, a gente tem as ofertas e dízimos e a gente tira um mini salário para mim. Só que, tipo assim, não é... Uma ajuda de custo. Uma ajuda de custo, assim. E você tem as escolas online, né? Os livros. Tal, então, hoje, na verdade, tudo... A minha entrada é toda do Brasil, com as músicas, obviamente, com o salário que eu recebo da Igreja One, né, que é a igreja que eu plantei no Brasil. E aí tem os livros que vendem aqui no Brasil, que, inclusive, estou lançando esse aqui. Eu vim, na verdade, para o Brasil, parte do que eu vim fazer é isso, que é lançar esse box novo, né? Andando bonito, com Deus. Hein? Bonito, muito né? bonito. Nossa, bonito. São 3 livros, na verdade, olha lá. Primeiro 3 Fome livros. por Olha, Deus. Fome por Onde eu Deus. mostro, Vona? Você que é o cara Aí, dessa aqui, ó. Aqui, ó. Fome, Na tua frente. Renovação de mente e o outro que é Andando em Família. E essas três mensagens são tipo assim, são temas centrais da minha vida, mas também que eu apliquei na Igreja One. Já fazem, sei lá, 12 anos que eu pastoreio localmente, mesmo que seja dentro de casa, depois nas praças e tal. E aí, todos esses livros, eles têm aplicação pessoal, mas também têm aplicação comunitária, né? Ela passa por todos esses meios que você passou. Casa, Cara, praça, os livros, igreja eles contam local. um pouco da minha trajetória, inclusive no sentido de como eu fui amadurecendo a mensagem e tal. O próprio Fome por Deus, ele é o mais fininho, porque, na verdade, era para ser livretos mesmo, de 70 páginas. Só que acabou que esse aqui Não deu para tem condensar 130 tanto a mensagem. não deu. E aí, o Fome, que é o menor, que tem 100 páginas,
eu demorei 1 ano para escrever, mas 8 meses foi parado. Porque eu comecei a escrever no meio ali da pandemia, e um dia eu estava escrevendo e eu falei, mano, eu acho que eu não tenho fome mais. Eu acho que eu tô meio friozão. É. E aí eu entrei nessa crise, assim. Então, o livro fala um pouco disso. Mas aí, voltando, né, tipo, porque a gente estava falando, tipo assim, a maioria hoje... Na maioria, não. Sei lá, toda a minha renda praticamente vem do Brasil, de livros, os cursos, né? A Good Villas, a gente tem os cursos offline também, que a gente está começando a lançar, que eu já tenho uns 10 cursos gravados, a gente tem mentorias mensal e tal. Então, assim, basicamente é isso. Mas eu tenho sido levado, assim, nos últimos anos, a rever o que eu quero com aquilo que eu estou construindo, tá ligado? Onde eu quero chegar com aquilo que eu estou fazendo. E eu acho que eu desfrutei de alguns anos muito maneiros, assim, de fama e tal, viajar para todo lugar. Mas, cara, no final, eu acho que, sei lá, não é tão da hora quanto parece. É o que todos falamos. Tipo assim, é legal, foi muito bom, eu sou muito grato, mas muita coisa é poeira, tá ligado? Não é sobre isso. Né? Muita coisa é poeira. E eu comecei a me rever, principalmente nesse processo de mudança para a Inglaterra, que eu tive que deixar muita coisa. E na hora que você começa a fazer mudança, é igual você abre aquela gavetinha, tá cheio de coisa, tá ligado? Então, quando eu comecei a fazer mudança para ir embora, porque, na verdade, meu processo de mudança foi muito duro, assim, Deus foi muito duro comigo mesmo. Eu morei 1 ano na casa da minha mãe, de novo, de favor, né? Eu pagava a maioria das coisas, assim, que a gente consumia, mas, tipo, voltar para casa da mãe, tipo assim, pô, eu viajava para pregar nas minhas igrejas, 3 igrejas, às vezes ministrava em, lugar gigante no Brasil, voltava para casa da mãe, num quarto. E eu falava, Deus, isso aqui para mim está muito humilhante, eu vou alugar uma casa aqui na minha cidade, eu posso alugar uma boa casa. E Deus falava, não, eu quero que você passe por isso. Então, mexer nessas coisas me fez ver que alguns fundamentos da minha vida estavam meio errados, sabe? Tipo assim, o que eu queria com aquilo que eu estava construindo, o que eu queria com aquilo que eu estava pregando. Então, hoje, a palavra eternidade tem muito mais peso no meu coração, assim, depois dessa trajetória. Tipo, eu, sinceramente, não tenho mais aquele brilho de, tipo assim, mano, eu quero lançar um livro para ser best-seller, eu quero lançar uma música para estourar milhões. Não, mano, tipo assim, o que eu estou fazendo que vai perdurar e vai realmente gerar uma mudança mesmo, assim, no contexto de igreja brasileira, mas também igreja mundial, né? O que eu vou construir que daqui 10, 15, 20, 30 anos eu posso falar, cara, eu deixei um legado, deixei uma coisa maneira, sabe? Eu construí para a eternidade. Então, todas essas transições, mudanças, tal, as aulas que eu tenho dado, tipo, cara, tem aula que tem 400 pessoas, 500 pessoas, tem aula que tem 100. Mas e tem aula que tem 50, mas eu tenho me policiado. Cara, eu tenho feito isso aqui para ter a renda no final do mês, ou eu tenho feito isso aqui para deixar uma semente de eternidade. Então, obviamente, como pai de família, a gente tem que pensar nas duas coisas. Mas hoje a eternidade tem tido um peso muito forte dentro do meu coração, assim. Então, tô falando pra caraca. Não, maravilhoso. Pra isso que isso você veio. mesmo. Pra isso mesmo. E, cara, essa é a intenção do podcast. Como que... o que tem de contexto no evangelho na Inglaterra? As diferenças são óbvias, mas o que você tem sentido e o que você tem sentido para o futuro do evangelho na Inglaterra? Existe... Um lugar que é um berço, né? Sim. Exato. É o que mais dói, é saber que é um berço. Parece... O que eu sinto, não sei se você sente também, Brunão, parece que existem ciclos inevitáveis, cara. Sim, onde brotou algo poderoso, cair talvez num relento ou, às vezes, até num certo esquecimento. Sim. Até que chegue alguém ou um povo que ressuscite isso. E, às vezes, na maioria das vezes, é um povo de fora. Cara, eu temo isso pelo Brasil. Sim, cara, o Brasil, na verdade, a gente já vive uma espécie disso, né? A gente tem a gente ama o que vem de fora. Tudo que é gringo é mais legal pra gente, né? Seria até meio orgulhoso da nossa parte, porque, tipo assim, cara, eu fui ordenado pelo Dan e pelo Mark, então 2 americanos e o Lê, né? Então, tipo assim, a nossa família, a nossa igreja é lotada de americano. Então, o meu problema não é com o gringo em si, mas a nossa cultura brasileira, a gente tem muito disso, né? Quando a gente olha para a adoração brasileira, a gente valoriza mais o que é gringo, né? Pouca gente na nossa geração sabe o que é Casa de Davi, sabe o que é Cirilo, tipo, que sabe o que o David e o Cirilo fizeram e tal.
Mas, olhando para a Inglaterra... Por isso tem um projeto chamado Lembre-se, galera. Aí, ó. Olha o pitch. Para vocês agora no aprendam Spotify. a história. Deixa eu fazer meu merchan agora. Pode continuar. Mano. E tem que sair, né? Os anos 2000, né? Vai fazer agora, estamos fazendo agora. E aí... então, mas pensando na Inglaterra, assim, eu tive pouco tempo, então a minha análise não é, né, tão precisa. Mas, assim, o que eu percebo, mano, é que realmente se entrou um pouco no esquecimento os avivamentos e as reformas, né, entre aspas, que aconteceram lá. O que a gente conta nos púlpitos aqui, queimando e chorando, para eles é só Parte da o história. Zezinho que morou ali, tá ligado? E é um país... a Inglaterra, tipo assim, a Europa é pós-cristão, né? Que o pessoal fala. Realmente, o cristianismo entrou numa história dos vovôs, das vovós, dos tios, do pessoal que era da época da guerra. A gente tem que lembrar que os caras passaram por guerra mundial, né? Os caras estiveram no centro, no olho do furacão. A perspectiva dos caras é muito diferente. Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa praça em Portugal e era um velhinho sentado. E aí esse velhinho virou para mim e falou: meu filho, por que você está pregando para mim? Eu falei: não, porque Jesus não sei o quê, quer te salvar. Ele falou: meu filho, eu estava na Segunda Guerra. Tipo assim, a perspectiva do cara, na hora que ele te fala isso, para a gente já é um choque. Eu estava na Segunda Guerra, eu acredito em Deus, fica tranquilo. Tipo assim, mas eu já vi tanta dor que, tipo, eu não sei se eu quero isso que você está falando. Caramba. Então, assim, a perspectiva do cara é muito diferente. Você vai andando na Europa... Ele fala assim: cara, por que eu vou querer uma igreja de LED? O meu país tem as maiores igrejas, nós ensinamos vocês o que é ser crente. Então, a cabeça do europeu, ele não se fascina com essa parada, tá ligado? Tipo assim, o brasileiro, você abre uma igreja maneira, você vai ter um pouco de brasileiro, nem que seja só os bêbados e os malucos, você vai ter. Lá não é assim, você abre um templo, o jovem vai passar ali e vai falar assim: mas uma igreja. Tipo assim, você tem noção, mano, que você passa na frente da igreja do John Wesley, mano. O John Wesley, ali, a casa dele ali. Então, tipo assim... E é um museu. Exatamente. Então, na cabeça dos caras, velho, tipo assim, é só mais uma igreja, só mais uma religião, entendeu? E qual que é a realidade de religião hoje lá? Cara, é protestantismo, é o anglicano, né? A Inglaterra é protestante total, assim. É muito raro você ver catolicismo na Inglaterra, é mais a anglicana mesmo. É comparável ao católico não praticante aqui, vamos falar assim? Tipo Essa isso. parada? Tipo a isso. maioria, mas a maioria. não... Mas é uma coisa de velhos, né? Os jovens sim. Os jovens eles caíram totalmente na agenda, né? Que a gente fala aqui muito no Brasil. Totalmente, assim. Você pode ser o que você quiser, a hora que você quiser, é uma escolha sua. Você é o centro da sua vida. Muito arraigado isso. Né? Muito. Não, cara, e aí que você perguntou do futuro, né? Obviamente, a minha esperança, ela é uma esperança pautada naquilo que o Espírito Santo tem falado com a gente, né? Então, a minha esperança é que a Inglaterra e a Europa experimente, tipo, um avivamento, experimente um reavivar mesmo, e a gente tem uma expressão séria, séria não, né? Mas vívida da igreja na Europa, e os jovens voltem a desejar isso. Mas, olhando num olhar, assim, natural, o futuro da igreja da Europa é acabar, mano. Porque, tipo assim, hoje você anda no centro de Londres, você tem a bandeirinha LGBT em várias igrejas, dizendo que nós aceitamos vocês do jeito que você é, inclusive eu caso vocês, se vocês quiserem. Então, a agenda lá é muito avançada, muito. O que a gente está discutindo aqui, ai, meu Deus... A gente não pode deixar acontecer, a gente vai parar nesse lugar, então, ela tipo já assim, está há muito tempo. Tipo assim, vamos supor, a gente tem... Os dilemas que a gente tem com cor aqui, eles não têm dilema com cor, eles têm dilema com raças, etnias, tipo assim. É muito diferente. Então, tipo assim, outra... Tipo assim, o assunto está muito avançado, tá ligado? Então, por exemplo, vocês terem noção, na escola da minha filha, eu nunca entrei na escola delas, porque eu não posso entrar na escola delas, porque os outros pais também não podem entrar na escola da sua filha. Você gostaria que um pai que você não sabe quem entre na escola da sua filha? Aí você fala assim, pô, minha filha está desprotegida. Aí eles, não. Tem 2 mulheres que vão no banheiro com ela e tem câmera em todos os banheiros. Todo mundo sabe o que sua filha está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, não se sabe o que ela está fazendo, você não pode entrar lá. Por quê?
é um país de tudo, de todos, e está tudo aberto. Então, quem dá aula para minha filha é uma muçulmana, a amiguinha dela é uma indiana, o outro amiguinho é o ucraniano, e assim vai. Então, assim, é muita coisa acontecendo numa cidade muito grande, com muita gente diferente. Tem estudos que dizem que Londres tem gente de todos os lugares do mundo, né? Então, a agenda, tipo assim, progressista que a gente fala, né? Mas eu não quero entrar nesses termos, mas assim, ela é muito avançada na Europa, muito, muito, muito mesmo. Então, tipo assim, eu não consigo ver, se não for pelo Espírito e por uma pregação, tipo assim, de poder, esses caras retomando um caminho. Porque, na verdade, o jovem europeu, ele já nem sabe mais o que é igreja, mano. Igreja, para ele, é tipo assim, coisa do vô e da avó, que vai, é mó chatinho e parece que eu tô morrendo lá dentro, tá ligado? Se você vira para uma criança de 15... Na verdade, mano, aos 12 anos, em Londres, já tá todas as crianças com vape antes da escola. Com aquele pendrive. Sério? Sério? Tipo assim, com a Ana Júlia, que é a minha mais velha, ela fala na escolinha dela, cara, eu tenho 3 amiguinhas, elas falam que elas são bissexual. Meu Deus. Com 12 anos. E, tipo assim, não é um tabu igual aqui no Brasil. Ai, meu Deus, não sei se posso falar. Não, é tipo, cara, é minha opção sexual, tipo, eu sou livre, entendeu? Então, o assunto é muito mais denso, assim, é muito mais dentro da parada. Então, realmente, cara, tipo assim... Já está muito mais exposto, estabelecido. Então, mano, por exemplo, eu creio que na Europa, talvez em 10 anos, 15 anos, a gente vai ser perseguido por falar nós não vamos casar gay. Mas perseguido de verdade mesmo, não é só ideologicamente. É tipo assim, ser preso e tal. Então, tipo assim... A França está do lado ali, né? Exatamente. Então, a gente esteve junto lá, a gente viu que o negócio está... Já está muito tenso. Então, tipo assim, cara, é um outro contexto, tá indo cara. pra diretoria porque fez uma cruz, assim, na carteira. Outro porque escreveu Jesus, assim, na carteira. E já, professor, olha o que ele fez, sei lá, isso é indução de fé para papai, crime. Nossa. E no contexto igreja, né, tipo assim, olhando para as igrejas, eles têm uma coisa que a gente não tem, mano. Primeira coisa, se um inglês falou para você assim, eu sou seu discípulo, eu sigo a Cristo e eu amo a Jesus, me batiza, mano, pro resto da vida. Acabou. Sério? Não tem volta. Acabou, tá ligado? Inclusive, tipo assim, eles são fiéis à amizade também, a pessoas. Então, tipo assim, eu não gosto do termo dizer que europeu é frio. Obviamente, ele não é igual a gente. Mas eles são quentes nas relações no sentido de, tipo assim, mano, se eu sou seu amigo, eu sou seu amigo, mano. E eles são brincalhão também, só que demora mais para ter esse acesso. Talvez a gente brasileiro seja um pouco mais raso que os caras. Eu só fui conseguir ter um pouco dessa percepção, totalmente distante, mas a questão de um amigo que estava em Curitiba, que é de Curitiba, estava morando em São Paulo, foi lá em casa com o Aquino, inclusive, e aí eu estava falando com ele, falei assim, cara, e aí, a diferença de São Paulo, Curitiba? Falei assim, cara, porque o paulista chegando nas amizades, vocês são mais fechados. Ele falou, não, Brunão, seguinte, aqui eu conheci um monte de gente que eu não conheci de verdade. Isso, exatamente. Assim, eu conheço um monte de gente que eu não conheço. Lá você conhece, tipo assim, cara, eu conhecia poucas pessoas, só que é pro resto da minha vida. Isso aí. Ou seja, lá são poucos com relacionamento profundo e duradouro. Aqui, vários intensos num oi, mas, tipo assim, velho, mais intenso ainda no adeus e talvez a gente nunca mais se vê. E aqui no Brasil todo tem essa questão dessa visão de todo mundo ter do Sul ser mais europeu, assim, uma visão. Teve muito europeu que veio para cá e tal. Cara, eles então, são bem assim, cara. Eles são bem assim. Tirando os italianos, que é maluco. Eles são muito são parecidos né? com a gente. São muito doidos, mano. São os chineses da Europa. Eu tava num restaurante com eles, que eu fui ministrar lá. Mano, uma gritaria tal. Na Itália? Não sei o que, ragazzi, não sei o que. E é assim, mano. Isso que você chegar sentando na mesa você já toma um esporro, né? Já vai, Então, tipo assim, os caras são muito diferentes. Mas, realmente, mano, eu não considero eles frios. Eu só considero eles mais, tipo assim... Eles sabem ser rasos, obviamente, nas relações. Tipo assim, eles são bem educadão. Mas, tipo assim, depois que virou amigo, depois que virou discípulo, depois que falou, eu quero Jesus, é pro resto da vida. E a segunda coisa que eu acho que eles fazem muito bem, que eles são mais... O europeu em si ele é mais pé no chão. Então, ele valoriza mais coisas duradouras do que coisas aparentes. Então, vou dar um exemplo.
um cara muito rico na Inglaterra, muito, 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 muito rico, vai pegar o metrô junto com você. E você vai virar a curva do seu bairro e ele vai morar na mesma casa. Só que você entra dentro da casa dele, está tudo lindo, maravilhoso, tudo de bom, comida boa, tal, não sei o quê. Você fala assim, cara, mas por que você não compra mais 5 casas? Ele vai virar para você e falar, por quê? Então, eles valorizam mais a vida duradoura, o estilo de vida, sair com o filho, ir no parquinho. Tipo assim, uma coisa que tem muito em Londres, que é muito diferente daqui, estou falando que eles são os melhores, né? Mas, tipo assim... Então, você está virando a casaca, é isso? Não, mano, tem coisa que o Brasil é incomparável. Mas, tipo assim, você vê muito lá pai passeando com o filho no carrinho, o pai cuidando, o pai trocando a fralda, o pai não sei o quê, e a mãe, às vezes, está em casa ou então está trabalhando. Você vê muito essa paternidade dos caras muito presente. Eles não têm essa coisa que o brasileiro tem de, tipo, não, trocar a fralda é coisa da mulher. Não, os caras trocam a fralda. No meio do culto, às vezes, o pastor tipo assim, não está pregando domingo, o pastor vai lá, pega a criança e troca a criança. Então, tipo assim, isso tudo que eu estou falando é para dar contexto para uma parada que eu acho que eles são, por causa deles valorizar as coisas mais, a vida e de uma maneira mais longa, né, a longo termo, assim, longo prazo, eu percebo que, tipo assim, a teologia pública deles, ou a maneira como eles olham a sociedade é muito mais completa do que a gente. Eles pensam muito, tipo assim, a gente pensa muito assim, cara, vamos fazer obra social? Vamos, acha um lugar pobre. Eles não têm muito isso, obviamente tem pobre lá, mas, tipo assim, eles pensam em como a igreja pode abençoar a sociedade com aquilo que a gente acredita. Como um todo. Como um todo. E não é muito uma parada de vamos dominar a sociedade, não é muito isso, não. É mais a parada de, tipo, como, por exemplo, lá é muito comum você ter vários coffee shops, e os coffee shops, eles têm valores cristãos, mas eles estão ali para servir o melhor café, a melhor parada, nós queremos abençoar, tipo, a cidade, e, com isso, nós levantamos recursos para missionários, e esses missionários ensinam sobre fotografia, arte, tal. Então, isso é muito forte na Europa, em Londres e tal. Então, essas duas características, eu acho que eles têm, muito sólidas, assim, que são muito maneiras. E, cara, tudo de teologia que a gente estuda veio dos caras. Então, assim, eles têm uma cabeça um pouquinho mais... Não é qualquer coisa que entra nele. Tipo assim, você chega lá e fica assim, tremendo, eles vão olhar para você e falar, tá bom. Epilepsia. Tipo assim, por exemplo, igual... uma coisa que aqui no Brasil... Cara, eu não estou falando contra essas coisas, eu acredito nisso. Mas, tipo assim, aqui no Brasil é muito mais fácil. Chegou, bum, curou a perna do cara. A cabeça, principalmente do inglês, amém, glória a Deus, o cara foi curado. Mas isso não é avivamento. Tá entendendo? O inglês, ele não tem essa coisa, tipo assim, nossa, meu Deus, o cara foi impacto, curado. né? Meu Deus, tragam todo mundo, dizimem na vida desse cara. Achamos o apóstolo da vez. Eles não são assim, eles não são tão imediatistas. Assim, vamos ver se acontece de novo. Eles são meio Medina, tá ligado? Vamos ver se acontece de novo. Vamos ver se... Então, tipo assim, isso torna a coisa mais lenta, mas também torna... Mas é mais fidelizado. Mas quando é para valer, tá ligado? Quando você escuta do Avivamento País de Gales. Mano, eu ia perguntar agora, calma. Você tá jogando as pautas sozinho aí, pô. Perdão. Você foi lá no País de Gales, não foi? Você foi lá no túmulo de Evan Roberts? Sim, fui. Quebrou teu violão? Quebrou meu violão. É verdade, eu tinha esquecido disso. Quebrou como assim? Cara, eu quebrei Aí você já dá o exemplo do que... Já fala o que você ia falar do País de Gales. O que rola? Eu curto muito o Avivamento do País de Gales, o Evan Roberts e tudo mais. E aí tinha um amigo meu que estava lá em Portugal, a gente foi ministrar junto, que é o Michel Duque. Aí ele me ligou e falou assim, cara, eu tô indo com a minha galera para Gales, que é tipo assim, 3 horas da minha casa, assim, de carro. Isso é uma coisa muito engraçada também. O europeu, ele acha 3 horas muito longe. Muito longe. Sério? Muito longe. Nunca foi para Fernandópolis. E aí, tipo assim... Aí ele falou, mano, vamos comigo e tal. Aí, só um exemplo, um parênteses. Aí eu falei, mano, tô duro, não consigo ir. Aí ele, não, vou pagar. Então, honrando aí o Michel, obrigado, Michel, aleluia. Aí eu fui. Cheguei lá,
Eu tava com meu violão na bag, na mono, normal, igual eu sempre viajei aqui no Brasil. Só que eu tinha voltado de Portugal, eu tinha guardado o violão. E é muito raro, mano, quando eu passo mais de um dia sem tocar. Só que nessa semana eu tava atoladão, assim, tava gravando, escrevendo, terminando a correção do livro. Então eu nem mexi no violão. E aí fomos para Gales. Quando chegou em Gales, eu não curto, velho. Eu não curto essa parada de, mano, traz o violão pra você tocar e tal. Mano, eu sou... Jukebox, eu odeio, né? Mano. Eu odeio. Eu sou muito ruim disso. Tipo, Brunão, você passa uma noite com ele tocando um tanto de coisa, vai de moda de viola até anos 70, aí volta, não sei o quê. Mano, eu só sei cantar Deixa Queimar 4 acordes, né? E aí, tipo assim... Pô, levei o violão e tal. Só que quando chegou lá na frente, mano... É muito forte, realmente, mano. É muito, muito forte. E aí... Por causa da história e todo o significado que tem ali e tal. E aí começou a me dar maior vontade, mano. Uma ideia de melodia, assim, de ideia de canções. Eu falei, mano, quero fluir aqui, vou morar aqui e tal, não sei o quê. Pega meu violão lá pra mim. Virei pro menino e pedi. Aí ele, beleza, vou lá. Aí voltou, chegou com a bag. Aí eu, mano, nossa, vamos pra cima. E, mano, é muito difícil... É muito difícil eu ter essas vontades, assim. Aí eu abri o violão, abri a bag, né? Na hora que eu peguei o violão, eu percebi a corda meio estranha, assim, fazendo barulho. Aí eu, nossa, velho, deve ter uma paleta aqui, sei lá, alguma coisa assim. Tirei, na hora que eu tirei, tipo assim, a frente do violão afundada, assim, ó. Tentando não ser místico, mas já sendo, parecia que alguém fez assim, ó, tá ligado? Forçou para baixo. Uhum. Porque quebrou, assim, tipo, empurrando mesmo. E aí cara, na hora, velho, foi uma parada muito forte, assim, porque todo mundo começou a chorar, não foi só eu. Tipo assim, parecia que a presença de Deus mesmo tinha vindo no lugar, assim, a gente começou a chorar. Só que eu não estava chorando por causa do violão. Eu estava, tipo, 3 meses em Londres só, e na hora que aconteceu aquilo, sabe quando Deus fala com você em 1 segundo, mas você poderia escrever... Uma mensagem de 1 hora em 1 segundo. Isso aí. Tem uma fotografia, assim. Mas, basicamente, Deus falou assim, o que você viveu no Brasil foi incrível, mas eu não quero que você tente replicar isso aqui e refazer isso aqui. Porque aquele violão representava os últimos anos no Brasil. E canções que eu escrevi, coisas que eu gravei, tudo que eu fiz. E aí Deus falou assim, deixa, tipo assim, entre aspas, deixa o Brasil... e vive o agora, tá ligado? E eu tava na frente da capela, Deus falou assim, aquilo que você viu no Brasil, eu vou fazer de novo e mais na Europa. Porque, cara, isso no coração do missionário, assim, no coração do cara que vai embora, mano, ver as paradas rolando no Brasil, mas cantaram a sua música, mas eu não tava lá. Eu não tava lá. Mas não sei o que lá, não sei o que lá. Mas falaram de você, mas eu não tava lá. Mano, Ale, estamos aqui, estão lembrando de você, mas eu não estava lá. Você fica com um sentimento de que, tipo assim, Deus, você vai fazer uma parada no Brasil e eu vou perder, velho. Você tá fora, isso mesmo, tá ligado? E eu, antes de ir embora, eu achei que eu, tipo assim... Porque eu creio, velho, que nos 2 anos Deus fez uma limpa na igreja, isso está bem claro, inclusive, se a gente olhar para o nosso contexto. E eu fiquei com medo, mano. Em 2021, ano passado, meio do ano passado, quando eu estava indo embora, eu fiquei com medo. Eu perguntei para Deus, eu sou uma das pessoas que você está limpando? Porque eu falei assim, Deus, você está me enviando para a Inglaterra do nada, sendo que o Brasil está borbulhando de coisa para acontecer. E, mano, repito, ir para a Inglaterra, para a Europa, não é nada romântico, velho. Não é. E aí, então, o violão, na hora que aconteceu isso, foi tipo assim, mano... Deus falando, Ale, confia, tipo, eu vou fazer uma coisa aqui, tem algo que eu quero fazer aqui. E, obviamente, tipo, eu não quero... Cara, o Brasil é meu país, minha família é aqui, minhas igrejas estão todas aqui, eu preciso vir, eu quero cooperar e tal, mas meus olhos estão se abrindo para aquilo que Deus quer fazer no mundo. Né? O brasileiro, a gente tem síndrome de norte-americano, a gente risca Israel e coloca Brasil. Então, tipo assim, a gente tem essa síndrome de, tipo, Deus vai fazer uma coisa onde? No Brasil. Quem é o celeiro de missão? Brasil. Quem é... Brasil. Quem é... Brasil. Tudo é o Brasil. Tem um vício nessa amém. parada, não Glória tem? a Deus. A gente precisa, tipo assim, olhar para o nosso país. Mas a gente é meio viciado na profecia, né? A gente é. O brasileiro é. Então, tipo assim, naquele momento foi, tipo...
Foi tudo isso, todos esses sentimentos, mas foi como, parece que selou mesmo, assim, resolveu, tá ligado? E dali em diante eu fiquei muito resolvido na Europa, assim, cara, esse aqui é o meu lugar, minha casa, é onde eu vou morar para sempre, se precisar eu morro aqui, eu vivo aqui para todos os meus dias. Então, tipo assim, e aí, nesse contexto, né, de Gales e tudo mais, e até fazendo... Só para eu terminar, que a minha cabeça não descansa enquanto eu não termino o link, que é, tipo assim, quando você olha para Gales, mano, foram 10 meses de avivamento. Só que nesses 10 meses... mais poderoso, mais curto, né? Só que 10 meses, mano, o jogo de rugby do país parou. É igual parar o Brasileirão, mano. Porque as pessoas não queriam ir no estádio. Só isso. Não é porque não estava vendendo ticket. Não é porque o dono falou assim, não, isso é do diabo. Não, as pessoas falavam, eu não quero ir. Por quê? Porque tem culto. Mano. Caramba. É muito forte, tá ligado? Então, tipo assim, na Europa, quando rola mesmo. Eu estava com uns ingleses conversando sobre quando o John Wimber começou. O John Wimber é um pregador carismático, ensinou muito sobre os dons e tudo mais. E aí ele foi pregar na Inglaterra as primeiras vezes. Esse inglês estava me falando. Quando os primeiros ingleses começaram a tremer. De novo, né? Tipo assim, sentir o poder de Deus de novo. Ele falou, cara, foi uma onda, porque quando acontece, quando é de verdade, é de verdade. Os caras abraçam, mano. E é permanente, entendeu? Então, essa é a parada, assim, que eu estou muito esperançoso de ver lá, assim. E por conta desse contexto todo que eu falei, a eternidade está com outro sentido dentro de mim. Eu quero trabalhar para o movimento, eu quero trabalhar por coisas significantes. Não quero trabalhar só para ter minhas canções traduzidas, entendeu? Então, é uma tentação toda hora você voltar para o vício dos views e dos likes, mas eu tô mais interessado em fazer a parada de verdade, né? E vocês estão lá para... Essa questão de ter ido para a Inglaterra, era uma coisa que já pulsava no seu coração? Você já sentia, você tinha um desejo, e você sente que isso casou com algo que o senhor já tinha? Ou veio uma coisa de Deus e, tipo assim, te pegou de surpresa? Ou foi uma coisa que você resistiu de início? Cara, na verdade, assim, eu sempre gostei da Inglaterra como qualquer pessoa gosta. Você anda na rua... Aqui no Brasil tem camiseta de Londres para todo lugar, né? Então, tipo assim, eu gostava de Londres só de gostar, vou visitar, sei lá, as bandas de rock todas de lá. Mas eu nunca pensei em mudar do Brasil, mano. Nunca, assim. Eu queria morar no Brasil, viver no Brasil para sempre. Mas em 2018, quando eu fui para a Europa a primeira vez, que eu fui... Inclusive, 2 meses depois, a gente foi para Paris junto. Uhum. Aí, quando eu estava lá, em Lisboa, indo para Lisboa, Deus falou comigo, eu vou te trazer para a Europa. E aí eu falei, não, boa, Vona. Vona? Vona não. Tá faltando 70 quilos. Um setentinho ali, mano. Então, tipo assim, quando eu fui para Lisboa, né, no voo, Deus falou comigo, eu vou te trazer para a Europa. E eu falei, não, mano, isso é papo... Eu tô empolgado, mano. É a primeira vez que eu tô indo pra Europa, eu tô empolgadão, isso aí não vai colar comigo, não. E aí, beleza. Só que eu guardei aquilo ali, compartilhei com a galera do Presbitério do AMA e fiquei de boa. E aí, a gente foi para Paris e, indo para Paris, um moleque falou assim, vem aqui em Londres. Porque eu tava com muito medo, assim, confessando aqui... Eu lembro que a gente tava em Paris, você deu um pulo lá e voltou. Eu tava com muito medo de Deus falar para eu ficar em Paris, que eu não curto muito, né? Mas com amor às pessoas que moram na França aí, Deus quer salvar a França também. Mas assim, eu não curto muito, eu ficava, mano, poxa, eu não quero vir para cá. E aí apareceu os convites para Londres. Porque a Europa é abrangente demais. Aí eu falei, pô, vamos em Londres só para conhecer. Cara, quando eu pisei no London City, e isso é muito engraçado, que hoje eu moro a 20 minutos do London City. Quando eu pisei no aeroporto London City, Deus falou comigo, é aqui, eu te quero aqui. Só que isso, mano, lá em 2018, tipo assim, 2018, sei lá, carpinteiro. Tava acontecendo carpinteiro. Então, tipo assim, ai, mano, como assim? Só que aquela coisa borbulhona. Porque quando Deus fala, mano, não tem escolha. Tipo assim, o Dan fala uma coisa muito louca. Ele fala assim, se você tem dúvida que Deus falou, Deus não falou. Porque quando Deus fala, não há dúvida, tipo assim, que você ouviu. A maior responsabilidade... o mais capaz de comunicar é Deus do que você de ouvir. Então, quando Deus quer falar uma coisa de verdade, Ele fala. E você vai saber. E quando Deus fala, mano,
Você pode brigar, pode bater cabeça, mas alguma coisa na sua vida vai ficar parada até você se mover. E foi isso que aconteceu comigo. E aí eu voltei para o Brasil, a gente estava junto, tal, foi muito boa a viagem, tal, guardei isso no coração, falei, cara, vamos ver o que vai dar. Cheguei no Fire Refine aqui, 2018, fui em 1 dia ou 2 dias só, rapidão. Aí tava o Poema... É Music ou Sounds? Music. Poema Music estava ministrando na época. E aí tal, não sei o que. Aí chegou o Lê. Chegou o Lê, deu uma moeda de €1 na minha mão, assim. Do nada, eu não tinha falado pro Lê. Deu uma moeda de €1 na minha mão e falou, cara, você sabe o que Deus está fazendo. Aí chegou o Mark e orou por mim. Já eu falei, mano, que é isso? Peraí, mano. Já é palhaçada, tá ligado? Só que, cara, demora tempo demais para que as coisas aconteçam de repente, né? Aí, 4 anos depois, a gente transicionou a liderança da igreja. Só que desse dia de pisar o pé em Londres, Deus testificar, é aqui, daqui a pouco você voltar para o Brasil, vir numa conferência, o Leandro, o Mark e tal, começar realmente as confirmações, a comunicação de Deus clara que é lá, a partir de quanto tempo, do dia que você falou, não sei se foi ali na moeda e na oração, que você falou, cara, realmente eu vou para Londres. A partir de quanto tempo começou a preparação do seu sim, de falar, mano, beleza, então eu preciso, não sei, se a Good Village já foi uma construção pensada nisso também. Sim. Já era uma coisa que estava no coração naturalmente de se fazer, mas, cara, vai ser um suprimento, uma estação lá. Cara, eu vi você fazendo aula de inglês nesse tempo, online. A partir de quanto tempo dali começou? Cara, beleza, vou dar os passos para me preparar. Porque isso é importante falar, porque tem uma tonelada de gente assistindo a gente, cheio de colecionador de profecia pra caramba. Colecionador de direção de Deus. Cara na barriga do peixe há 1000 anos aí. Jonas ficou 3 dias, o cara tá há anos lá. Ou seja, cheio de palavra profética que nunca se cumpre na vida do cara, porque ele também não deu um passo de preparo para aquilo. Queria que você falasse sobre isso. Cara, na verdade, eu acredito que não existe melhor maneira de ser enviado, né, de viver a profecia, do que sendo pastoreado, direcionado pela igreja local. Eu sei que, tipo assim, no Brasil está sendo bate tanto nessa tecla de igreja local, pastoreio e tal, mas na verdade ninguém faz isso. E cara, se não fosse pastoreio, primeiro, tipo assim, tanto do Mark, do Lê, quanto da minha igreja local também, me colocando no lugar, eu tinha feito cagada, mano. Fato. Eu tinha antecipado o tempo, porque tem uma coisa que é muito, muito perigosa: dinheiro e fama. Dinheiro e fama te dá a capacidade de fazer o que você quiser. Então, eu poderia ter mudado para Londres em 2019, pô. Tranquilo. Mas fora do tempo. E fora do tempo. Só que, na verdade, a questão era... Eu ficava dentro de mim assim, Deus, não faz sentido eu ter que mudar para lá. Eu posso ir para lá 4 vezes ao ano. Então, tipo assim, você entra... Primeira fase, quando Deus fala com você, você tenta negociar com Deus. Né? Então, tipo assim, eu ainda fiquei negociando com Deus um pouco, mas ali já no dezembro de 2018, janeiro de 2019, eu já estava bem convencido. Deus quer fazer isso comigo. E aí, as primeiras 2 chaves que eu precisava virar primeiro a banda. Então, eu comecei a conversar com os caras da banda, porque na época eles dependiam totalmente disso. E tipo assim, eu ficava, cara, eu vou abandonar os caras do nada, não tem jeito. Então, tive que transicionar algumas coisas dentro da banda e depois eu tive que começar a transição dentro da igreja. Na época, eu estava no Rio de Janeiro e eu ainda precisava ir para Juiz de Fora. Então, já em janeiro de 2019, já começou tipo assim, o processo de transição nessas 2 coisas em primeiro lugar. E aí eu passei 2019 inteiro transicionando isso. Algumas coisas foram maravilhosamente bem. Uma dessas coisas se chama Igreja One. A outra coisa não foi tão maravilhosamente bem. Essa coisa se chama banda. A gente teve muito desgaste, muita treta, tipo assim, de relação e tudo mais. Mas aí, em 2019, eu já estava pronto para ir para Juiz de Fora, que é a última igreja do Brasil que eu estive pessoalmente. E já estava levantando novos líderes no AN, levantando novos caras para, tipo, assumir o meu lugar mesmo. Tipo, hoje o Davi Cardoso é o cara que pastoreia todas as igrejas One, que faz o que eu fazia. Então, tipo assim, esses primeiros 1 ano e meio, 2 anos... 1 ano e meio foi mais focado, tipo assim... ajustar as coisas ministeriais. Aí, quando deu 2020, eu falei assim, vou atrás de visto.
Só que nisso, o Mark tinha falado para mim, cara, nisso tudo falando com o Mark 15 em 15 dias. E aí o Mark falou assim para mim, cara, eu consigo visto para você para a Europa. Só que aí eu estava meio que descansado nessa parada de visto. Então eu falei assim, mano, é só eu ligar pro Mark e falar, tô pronto para ir e eu vou. Só que nisso que eu pensei, pô, tô pronto para ir, Brexit. O que é o Brexit? A Europa separou do Reino Unido. Então, o visto para o Reino Unido, para a Inglaterra, era diferente da Europa. E o Mark daria visto para a União Europeia. Então, não tinha mais visto. Quando aconteceu isso? Ai, cara, foi 19 e 20. Foi 20, 19 e 20, 20. Então, tipo assim, aí do nada eu perdi o visto. Pô, quebrou, né? Comecei a orar e tal, não sei o quê. E nisso que eu comecei a orar, a gente estava fazendo... ali em 2020, 2021, foi quando eu e a Bruna, a gente começou a olhar para a gente e falar assim, ok, terminamos, entre aspas, a transição ministerial, já está mais ou menos tudo encaixado, como a gente agora precisa se preparar para ir. Então, a gente começou a fazer aula de inglês, a gente começou a pensar... A Good Villages nasceu em 2020, ali na pandemia. Por quê? Primeiro, a gente teve tempo, né? Normal, o Hub é a mesma coisa, e as coisas assim. Então, tipo assim, a gente teve tempo, paramos de viajar igual maluco, então, vamos pensar. Tiramos o projeto do bolso, que era uma coisa que a gente queria muito, que é ensinar as pessoas. Escrevi um livro, inclusive, em 2019 e 2020, Jesus Pai de Família saiu, tal. E aí, bom, o que a gente precisa se preparar para ir? Financeiramente, língua, estudar cultura um pouco, e o visto era a parada que mais travava a gente. E aí, a gente orando, conversei com o meu professor de inglês, que ele mora na Inglaterra, 25 anos, casado com inglesa. Só que ele é muito discreto, e ele não tinha me falado que ele era o líder de uma organização missionária na Inglaterra. Aí eu falei assim, você conhece alguém que saiba sobre visto? Só que eu não sabia que ele era esse cara. Isso é uma coisa muito que fala muito da cultura inglesa também, eles são muito discretos. E aí, tipo assim, aí ele, eu vou ver, vou ver aqui. Aí ele voltou na aula seguinte falando, então, a gente consegue te dar o visto, tal. Aí foi muito milagre, que eu nem posso ficar abrindo muito, mas muito, muito milagre mesmo. A minha filha mais velha não é filha da Bru, então foi outro milagre, ela decidiu ir, ela quis ir, a mãe dela aceitou, eu tive que adotar minha filha no papel. E aí, no meio disso, Deus abriu uma porta para a mãe da Juju. Você teve que pegar a guarda total, isso, né? Você tá falando, né? Pegar a guarda total. E aí, tipo assim, a mãe dela se mudou para Portugal nesse processo, porque Deus abriu uma porta. Caramba. Mas, tipo assim, esse processo de 4 anos, cara, tipo assim, de 2018 até 2022, precisou ser feito com muita paciência, precisou ser feito de maneira estratégica também, de tipo assim, cara, vou gastar um ano e meio levantando e apontando novos líderes e, obviamente, o processo não acabou, né? Não vai acabar, na verdade. E depois eu vou focar na minha família, nas minhas finanças, como eu posso virar uma chave de não depender de viagem e não depender de música, tá ligado? Como eu posso fazer isso? Como eu posso me preparar para chegar lá pregando inglês? Como eu posso chegar lá com visto para não passar aperto? Tá ligado? Porque o que acontece, mano? Você mudar para um país... Você já prega inglês? Sim, os nossos cultos são todos em inglês. Todos em inglês. Quando você chega num país e você não tem o documento, mano, você não pode nem ir no médico direito. Né? Você não pode fazer nada direito, tá ligado? Então, tipo assim, eu falei, eu não quero passar esse aperto. E como é que funciona lá na Europa a questão? Tipo, nos Estados Unidos tem meio que pro imigrante, o sonho de consumo do cara antes de uma cidadania é o green card. Sim. Na Inglaterra, como é que funciona esse... Cara, tem o último grau também que um cara pode chegar, é a cidadania. Tem o, tipo assim... Só que antes da cidadania, qual que tem o, tipo assim, é o que eles o chamam green card de lá? visto permanente. É que, tipo assim, é um visto que você tem todos os direitos e é um visto permanente. Você pode morar lá o resto da sua vida. E aí, o que você pode conseguir indo atrás de documentação da família é um passaporte europeu, mas aí pode ser português, italiano, seja lá o que for, ou depois de 6 anos, dependendo do visto que você tinha, de como que você viveu na Inglaterra, você pode entrar para ter o passaporte, ter a cidadania e tal. Mas isso é, tipo... é o último grau, né? Tipo assim, você virar cidadão aí você tem que jurar bandeira, uma pá de parada lá. Então, cara, assim, resumindo, eu diria, tipo assim, para os caras que têm
profecias e coisas querem ir embora. Tipo assim, a gente está vivendo esse boom, né, de envio missionário do Brasil. Eu não acredito nisso sem que seja feito com pastoreio e tipo assim, vai para servir a nação e não para ficar rico, não para ter bom emprego, não para... Porque os caras, de verdade, mano, tem muita coisa que a gente fala assim, estamos mudando o mundo. O gringo nem sabe quem a gente é. Uhum. Ele olha pra gente e fala assim, os brasileiros brincando de brasilidade, tá ligado? Então, tipo assim, eu falo isso porque eu tô tendo contato com muitos gringos e a maioria deles não sabe, eles não têm noção. Então, tipo assim... Você acha que a gente está numa bolha ainda? Cara, falando de missão brasileira para fora, é bolha total. Uhum. Tipo assim, eu não tô falando... não tô dizendo que isso não tem o seu valor, tá entendendo? Tipo assim... Porque as pessoas têm muita dificuldade de ouvir uma opinião contrária e te taxam como arrogante ou então radical. Mas é só uma opinião contrária. Exatamente. É só uma perspectiva contrária. E a minha perspectiva é que não faz sentido eu ir para a Europa, ou para seja lá qual país, e viver numa bolha brasileira. Cara, vamos dar um exemplo prático? Uhum. Um cara muda do Paraguai para São Paulo. Tá? Primeiro que ninguém da gente vai, porque a gente tem preconceito com o Paraguai. Ponto. Segundo, o cara abre uma igreja e só fala espanhol. Terceiro, ele só canta espanhol. Quarto, a cultura da igreja dele é espanhol. Quando você é paraguaia. Então, quando você chega na igreja, não tem coxinha. Quando você chega na igreja, não tem pão de queijo, não tem Guaraná Antártica. Tem comida paraguaia. A pergunta é, ele veio tocar São Paulo? Entende? Então, tipo assim, obviamente, ele vai tocar a comunidade paraguaia que está em São Paulo. Mas, tipo assim, então a minha perspectiva é, precisamos olhar de maneira realmente apostólica, missional. E não tem como fazer isso sem igreja local, sem pastoreio, sem, tipo assim, discernir os passos com seus pastores e líderes. Ô, mano, e da parte de surpresas boas? O que você vê que fala assim, cara, isso aqui tá incrível? Dessa parte, a parte mais... O que Deus tem feito e tal. Sim, sim. Cara, na verdade, mano, tipo assim, 80% pra gente tá sendo maravilhoso, assim. Tem muito processo doído no meio, mas, tipo assim, pessoas demoram 3 meses para achar casa em Londres. Eu cheguei, a primeira casa que eu fui, a mulher aceitou, sem documentação direito, no sentido de banco. Uhum. A mulher, eu em uma semana tinha casa. Uma semana. Já é um baita tipo assim, aqui já não existe isso. Exatamente. Os ingleses e amigos meus que moram lá falam assim, mano, eu nunca vi isso acontecer, nunca vi. Tipo assim, alguém tem uma casa, eles ficam encantados com a casa também. Cara, eu não esperava ter o grupo tão sólido que a gente já tem em 7 meses, assim. Galera que realmente tá com a gente. Umas 15 pessoas, falou? Umas 15, 20 pessoas. Tipo, tá com a gente ali, tá crescendo no Senhor, tá ligado? Tipo, as meninas estão encaixadas, tipo assim, as meninas já entendem o inglês, a Juju já consegue, tipo... Eu ia perguntar sobre elas, como é que tá... Cara, foi, tipo, pra gente... Quantas semanas ou meses de luta ali para o idioma começar a entrar? Porque a criança dá raiva, cara, na verdade, né, velho? E como que pega fácil? O primeiro um mês e meio ali, foi muito tenso o lance de... cara, como é que vai ser para elas e tal? E elas estavam meio aflitas também, porque a gente não tinha escola para as duas ainda, aquele processo do governo. Então, tipo assim, foi bem aflição. Mas quando elas entraram na escola, mano, a parada já rompeu. Elas não entendiam nada. Mas, tipo, já deu 2, 3 semanas, já estavam pegando alguma coisa. Criança pega muito rápido, tá ligado? Uhum. E a tua mais nova também? A mais nova também, a Maluzinha também. Ela não fala benzão, não, mas ela entende. Ela entende, Então, assim, para elas foi muito, muito precioso. Voltar para o Brasil, para a Malu, eu acho que voltar para a Inglaterra agora vai ser duro para ela. Porque, tipo assim... Ver a vovó, viu a vovó, tio, não sei o quê, foi na igreja, brincou da brinquedoteca e tal. Lá não tem isso, tipo, a igreja é na nossa casa. Tipo, então, tem esses detalhes. Mas, tipo assim, num geral, mano, a gente foi muito, muito surpreendido, assim. Deus tem sido muito bom mesmo, cara. Eu falo, tipo assim, eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, sem dúvida, assim, sem dúvida. E aprendendo nova cultura, nova perspectiva de vida, tipo assim, querendo ou não, você dá um rolê, tipo, pô, vou passear na minha cidade, pô, você está passeando em Londres. Então, são privilégios, né? Tipo, então, é o que eu sempre falo, privilégio é maior que o preço. É que você veio de um tempo também de uma explosão muito grande, um alcance muito grande que Jesus te deu,
Mas hoje o nível de maturidade que você alcançou te dá muito mais... Você consegue usufruir muito mais do tempo de hoje, né? Exatamente. E, cara, valorizar mesmo, assim, parece papo de velho, né? Eu tô só com 29 anos, mas é papo de velho já. Tipo assim, valorizar mais as coisas ordinárias do dia a dia, mano. Tipo assim, cara, eu tenho oportunidade... Tipo assim, eu sou um privilegiado, mano. Eu trabalho de casa com as minhas filhas e eu posso remanejar meu horário a hora que eu quiser, tá ligado? Mano, isso é um privilégio. Tipo assim, dá 4 horas da tarde, eu levo elas no parque de Londres. E é uma delícia não ser reconhecido, mano. Você chega no parque lá, brinca com a criança, tal, zoa, tira foto, faz vídeo, leva os cachorros cagam na rua, você vai lá e limpa, não sei o quê. Com a criança. Tipo assim, cara, são coisas, velho, que é muito, tipo assim... É muito privilégio, tá ligado? E é muito bom. Tipo assim, então, são muitas alegrias mesmo. Só que, às vezes, né, pro jovem que está colecionando profecia, não são alegrias tão... Nossa, mano, mas cadê o avivamento? Cadê as pessoas caindo? Mas, cara... Cara, uma coisa que eu estava conversando esses dias, a gente estava conversando sobre dedicação ao ministério, e a gente estava numa conversa que a gente ganhou... Eu ganhei um ciclo que acontece muito. A gente veio de um contexto, todos nós aqui, a grande maioria, de um contexto onde a gente vivia enfurnado na igreja, né? Todo mundo aqui viveu isso. Sim. Igreja, toda hora, todo dia. Até o momento que a gente enxergou, pelo menos quando eu fui para Poema, toda foi assim. Toda hora, todo dia. Sem parar. Tá? E quando eu fui para Poema, eu vi, nossa, ter um tempo com a minha família também é de Deus. Sim, sim. Eu parar um domingo, que era pecado não ir no culto domingo, né? E para o Ubatuba, tirar um tempo com a família é de Deus. Sim, sim. Tal coisa é de Deus, porque toda a minha vida envolve Jesus, tudo que eu faço glorifica Jesus. Aí a gente descobre isso, vive isso. Aí parece que quando Jesus gera um avivamento, algo grande, poderoso, a gente quer voltar de novo a se enfurnar dentro de igreja e se tornar aquela coisa meio quase que um monge, tá ligado? Aí você tem que levar um choque de Jesus de novo para que as coisas ordinárias voltem aos seus lugares. Cara, eu acho que isso tem muito a raiz, Vona, de tipo assim, a gente separa o que é secular, o que é sagrado. O que é espiritual é tudo que é imaterial. E o que é material é tudo do diabo, tá ligado? Então, tipo assim, isso, inclusive, se a gente for levar... Visão meio grega da parada, exatamente. Né? Se a gente for levar isso a fundo mesmo, ser rico é do diabo. Exato. Tá ligado? E aí, tipo assim, o que acontece? Para vencer esse desequilíbrio, a gente entra no outro equilíbrio. Ser de Deus é ser muito rico, tá ligado? Exato. Então, tipo assim, então a gente precisa trazer as coisas para a sã doutrina mesmo. Então, na verdade... Espírito de moderação. Né? Na verdade, tipo assim, eu acredito que a vida eu sempre falo isso, a vida da igreja é o que acontece quando o culto acaba, mano. Tá ligado? E isso significa a gente ser intencional na vida ordinária que a gente tem com os nossos filhos, mas também com os nossos irmãos, tá ligado? Porque, cara, uma parada que eu não boto muita fé é tipo assim, valeu, mano, te vejo domingo que vem. Não, mano. Tipo assim, o domingo acontece pra gente celebrar com todo mundo o que a gente já está vivendo no dia a dia, tá ligado? Inclusive trabalhando, inclusive na escola, inclusive com a criança no parque. Então, tipo assim, é muito uma mentalidade grega mesmo, né? Então, eu acho que, inclusive, mano, um dos apontamentos para outra estação, né? Nova estação, sei lá como é que a gente quer chamar, é justamente esse... Nova era. Esse retorno para a sã doutrina mesmo, no sentido de... Eu acredito que a próxima estação é dos elucidados, né? Eu tenho que falar disso. Quem não está esclarecido, mano, vai se perder. Vai começar a falar bobeirinha. Mano, a nova geração não é boba, mano. Tipo, vem de profecia e manto e eu encaixei esse versículo com esse aqui, vai rodar, tipo assim. Então, eu acho que é uma das coisas que vai nos dar segurança, inclusive, assim, para viver uma vida mais moderada em todos os sentidos. E essas coisas têm me trazido muita alegria, assim, sentar com a minha... Tipo assim, nossa rotina. Eu levo as meninas 8, 9 horas para a escola, eu e a Bru, a gente senta, a gente toma um café junto, a gente lê junto, a gente ora junto, depois a gente faz um exercício, tipo, físico, como é que chama aquilo? Não é amor. O Brunão, o nariz dele já estava aqui, ó. Já tá.
Mas faz um exercício, tá ligado? Já e aí, leu. dá 3 horas da tarde, a gente já tá pegando as meninas na escola e a gente pode viver com elas. Então, tipo assim, cara, isso não tem preço, mano. Isso é muito precioso. Assim. Elas vão de manhã pra escola e saem às 3? É. Rapaz, eu ia odiar suas crianças. É osso, mano. Pensam, né? E quando tá... É no meio do às caminho, 3, né, mano? E quando tá inverno, 3 horas já tá quase escuro. Nossa. Só que no verão demora pra anoitecer. É, no verão, 9h30, 10 horas, tá... Olha que da E hora. como é que tá funcionando a questão cabeça. da galera, discipular, o time que vocês estão, as pessoas que vocês estão reunindo lá, tá acontecendo mais de final de semana, durante a semana mesmo? Na Como verdade, que a tá gente sendo? tem o culto, que é o Sunday Service, que é lá o culto é ser de manhã. Então, 10 horas da manhã no domingo. Mas durante a semana a gente, tipo, agora a gente vai Vocês começar... estão com pessoas inglesas lá já? Já. A gente tem um casal que é inglês, aí tem um moleque que cresceu na Itália, mas, tipo, os outros... Porque a maioria é casal, né? A maioria é brasileiro. Então, esse é o nosso desafio hoje. A gente não quer abrir a igreja... Para brasileiros. Não, a gente não quer abrir o lugar agora, porque se eu abrir agora vai lotar de brazuca, entendeu? E, tipo assim, eu não tenho problema com o meu povo, não. Mas é que, tipo assim, Você sabe que Deus te levou para lá, para outra coisa. só que se eu lotar minha igreja de 90% brasileiro, o inglês não vai entrar, entendeu? Porque no corredor vão estar falando em português, a comida vai ser brasileira, a cultura vai ser brasileira. Então, assim, eu quero ter pelo menos 50%, 60% de gringo, e aí, então, a gente abre, tá ligado? Até mais. Essas famílias que estão hoje, como que elas chegaram? Não foi um story que você fez, galera, tô Não, fazendo não. aqui. Foi as viagens que eu ia, eu conectei com 2 caras lá, e aí foi conexãozinha, assim. Então, o cara que tá... 2 caras que estão mais próximos de mim, né, que é o Vitor e o PJ, eu conectei com eles numa viagem. E aí o Vitor começou a fazer, tipo, uma célula para a família dele durante a pandemia. E aí a família dele, alguns membros da família, colaram, tipo, e começaram a ser discipulados. Então, hoje é basicamente, tipo, 2 casais da família do Vitor, o PJ, esse inglês. Então, é mais ou menos, tipo assim, é um grupinho caseiro mesmo, assim, é um GC, assim. Você nem quer fazer esse story hoje, porque Não, fizer... Não, é porque, tipo assim... Facilmente chegaria a gente. Vai chegar, gente. E, cara, amém. Eu não estou falando que isso é ruim, mas eu digo que eu não vou conseguir fazer o que eu sinto que eu devo fazer, entendeu? Exato. É bom que fique claro isso aqui pra galera não achar que você tá fechando. Isso é bom. É bom. Pô. Vamos fazer até um corte disso. Aleluia. Pode deixar. A gente manda pra você, você Ale coloca no seu odeia os portfólio. Nossa, olha, Ale odeia os brasileiros. Odeio os brasileiros? Ponto de interrogação. Isso, essa é melhor Pô, ainda. aquela da Mano, masturbação foi longe, né? Foi. Foi, mano. Foi. Não teve monetização, por Não causa da te- palavra masturbação, Que monetização louco, cai. né? Só que foi um corte que rodou, hein? Bunda e loucura. Mas Nos clipes tem teve algum monetização, outro né? corte Mas meu tá que bom. rodou, eu não lembro agora. Mas Teve uns 4. Uns 4 cortes que foi... foi longe. Mas os clipes aí, É. quase fazendo isso. Com o útero aparecendo, monetiza. monetiza. É engraçado, né, velho? Não, e eu abri contestação tudo lá, tal, Sério? não sei Mas o quê, não tem tentei que argumentar. Não, é um ensinamento Cara, bíblico sobre masturbação, não sei o quê. Não tem conversa. E é louco que na época rodou a parada e nós tinha 3 mil membros, né? 3 mil inscritos. Loucura verdade. pura. Agora que a gente tá Mano, quase 1 milhão. Ai, cara, o que eu ia falar? Ih, Eu ia fugiu. falar, vocês mandaram TD. essa em cima. O Olha TDzão. TD vindo. TDAH. Não, mano, você não Mano, pensa, não. mas o... A muleta. Para! Cara, ainda assim... Essa foi boa, mas foi pesado, mas foi boa. Deixa eu ver aqui. Pergunta pro seu amigo imaginário. Exato. Que era Jorginho. Jorginho, pô. É, O Jorginho. amigo dele é Jorginho, mano. Jorginho. Mano, a questão de... Não era o que eu ia perguntar isso. Você vai lembrar, você vai lembrar. Deixa eu lembrar. Ah lá, Tá, não era. Eu vou lembrar no meio do caminho. Mas o que foi mais difícil você... Quais foram as principais... Ah, não, lembrei. Como que... Cara, não, eu tenho a curiosidade. Imagina você... Não, faz a pergunta, você vai esquecer de novo. Lembrei. Não, imagina você, tipo assim, hoje, você pega a sua esposa e, de repente, você muda não só para uma cidade. Uma coisa é você mudar no Brasil para uma cidade que você não conhece ninguém. Uma coisa hoje, o Hub, a galera tá te conhecendo, então vira e mexe, alguém vai te conhecer. Agora não, você está mudando para um outro país, é um outro rolê. Como é que foi chegar num lugar assim,
Você já tinha um certo amparo de pelo menos 1, 2 casais ali? Totalmente neutro o campo. Eu tinha já esses amigos, né, que eu já estava acompanhando eles há um tempo. Eles foram, incríveis para mim. Só que tem um choque, sim. Tipo assim, cara, quer ver? Eu vou falar de coisas muito básicas que para mim são muito chocantes. É tipo assim, qual é o mercado que eu vou? Como é que compra carne aqui? Né? Como é que compra carne aqui? E a fruta? O que é isso? Qual que é o nome disso? Tá ligado? Porque, mano, eu sei falar, e aí, mano, tá tudo bem e tal? E aí, como é que tá a sua vida? Isso eu sei falar inglês. Agora... Aspargos, você não sabe. Isso, tipo assim, coisa do dia a dia, tá ligado? Então, essas coisas, assim, principalmente quando muda a língua também. Mas, cara, de verdade... E você é habituado ao inglês americano, vamos falar assim. Não, até que esses anos que eu me preparei, esse 1 ano e pouquinho, eu fiz o inglês britânico. Dá meio quilo de acém moído, não dava pra falar. Como é que você... Não, tipo assim, como é que os caras... Health of fashion. Como é que é comprar carne com os caras? Como é que rola isso, tá ligado? São detalhes muito pequenos do dia a dia. Tipo assim, a rua dos caras, como é que funciona? Por exemplo, lá na Inglaterra tem um lance da rua ser invertida. Nossa, isso aí deve ser terrível, hein? Tipo assim, mano... Pagou o que é mal educado aí? para eles? Já quase morri. O que é mal educado Olhou pros para um caras? lado e vinha do outro. Mano, é muito... Tanto que lá tem escrito no chão, né? Tipo assim, olhe pra direita. Ah, sério? Porque, mano, é muito osso. Dirigir nas deve primeiras ser semanas demais. Nas primeiras semanas eu ficava tipo... A embreagem... É que não tem embreagem lá, né? Não, mas o pé é normal. Pé é normal? Pé é normal. Direito acelera. Sim. Só que você passa a marcha aqui, né? Só que eu dirigi uma vez lá só. Eu não tenho carro lá ainda, né? Então, Deus tá fazendo. Que você não tentou comprar no Brasil. tá vendendo em Libra aqui no Brasil, cara. Mas assim, vezes 7. Carro lá é bem diferente. Tipo assim, não é... Tipo assim, você consegue viver uma vida sem carro. Não é tão pesado quanto aqui, não. Funciona o transporte público. Sim. Mas, cara, aí eu nem lembro o que o Brunão perguntou, mas é tenso. As coisas que não, você... chegar nos lugares... Chegar num país que você não conhece ninguém, tipo... Não, mano, de verdade, tipo assim, eu acho que as coisas ordinárias do dia a dia são mais úteis. Tipo assim, resolver conta de luz. Como é que é? Verdade, deu um pau. Pô, vou instalar a internet. Tipo assim, você pergunta, os caras te ensinam, mas você saudade, tem que pegar mano, o telefone, dolorida. tá ligado? Hã? Saudade Não, é doída mesmo. Isso aí, mano. Chega a doer. Isso aí... Eu ia perguntar, o que eu queria saber sobre o outro lado. Eu sei que você está num lugar de obediência, de cumprimento de promessa, de propósito, de palavra profética sobre a sua vida. Você está lá obedecendo a um chamado de Deus, colocou o seu coração no lugar, mas tem um outro lado... Você falou sobre a questão bela da vida comum, do ordinário e tal, mas tem um lado dolorido da parada, muito, né? Tipo assim, tem um lado da dor mesmo, tipo, de falar, exemplo, caramba, cara. Tem uma coisa que é muito forte, que parece que você está exagerando, mas tipo assim, quem mora fora sabe. Mano, quando eu dou tchau pro meu avô, eu não sei se eu vou ver ele. É verdade. Tá ligado? Tipo assim, eu tô indo embora agora, agosto, né? 1 de setembro, e eu volto em abril. São 8 meses, São 8 meses. E aí? Teu avô tem quantos anos? O meu avô tá com 80, só que ele tem uns BOzinhos. Então, tipo, imagina. São coisas muito simples. Cara, quando eu saí da minha cidade, Itajubá, eu saí a primeira vez, né? Quando eu fui embora mesmo. Você foi para São Paulo estudar? Não, sim. Ah, que você veio embora agora para Londres, Tá. Eu saí chorando de, tipo assim, cara, é minha cidade. Porque as coisas se tornam muito valorosas para você, porque você não vai tê-las, sabe, dia a dia. Mano, você quer uma parada que eu sinto falta? Água do Brasil. Sério? Água? É horrível a água de fora, mano. Tá brincando. Horrível. Então, tipo assim, tem coisas, mano, que no dia a dia que você fala assim, caraca, mano, que saudade do meu país, do meu povo. Tipo assim, a sua filha virar para você assim, pai... Vou ali tomar uma água de coco aqui do lado de casa. Tipo assim, sua filha virar para você e falar, pai, saudade da vovó. Quando a gente vai ver a vovó? Entendeu? Então, são coisas... Mano, a saudade... Na verdade, o maior preço é a saudade. Mano. Saudade é um prego, né? Ah, você roubou a minha piada. O coração é um martelo. Já dizia o poeta. Rio Negro e Solimões. Dor que dói na alma, né? E vai fere o peito e dói a alma. E vai vira no flagelo. Caramba, mas é bonito, né? Cara, é louco, não, porque, faz tipo sentido. assim, cara, eu mudei muito. Uhum. Foram, sei lá quantas cidades, 7. Só que sempre o meu contexto de mudança com os meus pais era igreja. Então, querendo ou não, a gente sempre chegava e tinha uma comunidade baita lá.
Nada, a gente sempre chegava num lugar que pelo menos tinha umas 200 pessoas. Ou a gente E foi mesmo plantar... assim é ou, osso, e mesmo quando assim a é gente osso. foi para plantar esses lugares, meu pai geralmente ia na frente. Ele foi na frente. Então, a primeira vez que aconteceu, ele foi. Ele ficou alguns meses. Quando a gente foi com a família, já tinha uma galera. Então, já tinha uma galera para recepcionar, então já tinha um outro contexto. Fico imaginando como é que deve ser realmente. Cara, o lance, tipo assim, a saudade da igreja, mano. A saudade do ano, dos meus amigos, tipo assim. Tem coisa que eu falo com os caras lá, e eles sabem disso, porque eu falo isso abertamente pra eles. Tem coisa que eu falo pra eles não entendem. Porque eles não me conhecem, mano. Pô, eles não sabem exatamente o que eu sou, eles não sabem meu jeito, a minha linguagem, meu jeito de falar, tá ligado? Então, tipo assim, você tá com... Pisar em ovos. Você tem que ficar, tipo assim, cara... Então, depois de... Mano, você construir uma parada no Brasil, ter a igreja sólida, você poder ter uma reunião de presbitério e falar o que você quiser, e você voltar, tipo assim, peraí, deixa eu pisar em obra. Essas coisas são muito... Elas se resumem todas em saudade, mano. Tipo, a saudade... E o da hora é que o português tem essa palavra, saudades. É verdade, né? Não tem... Tem uma música da Maro que ela... Tem quase em outro país, Cara, eu não em outro sei. idioma, não tem? No inglês é tipo, eu Messias, tenho falta de faz você. falta. Mas a saudade é o Brasil mesmo. Espanhol. Tanto que tem Haces uma... falta Putz, tem uma direto. música, velho, é Maro que fala? É Maro? Aquela Maro, portuguesa? Maro. Ela fala Ela assim... ela aquela é a saudade, network hard da música. Né? Ela tem uma música dela que chama Saudade. Ela fala, ela canta em inglês, tipo assim, nada pode representar mais meus sentimentos. Aí ela começa, saudade, saudade. Cara, porque essa ela... eu não ouvi dela. Mano, é bonito demais. Então, tipo Cara, assim... a Marô, ela é portuguesa, né? É. Aí no Brasil ela anda com a galera do 5 a Seco e tal. E na Aí Inglaterra nos Estados ela anda Unidos com o Jacob Cole, e nos Estados Unidos ela anda com o Snark Pup. Tá tranquilo. Tipo assim, o rolê dela... Cara, olha o rolê da mina. Mano, ela é sinistra, velho. Olha o rolê da mina, sinistro. Ela ficou em terceiro lugar no Eurovision, que é tipo um programa de talentos da Europa. Ela ficou em terceiro lugar. O segundo foi... Tá ligado aquele loirão que na pandemia estourou cantando? Sim. Então, ele ganhou em segundo. O cabeludão. Aí em primeiro ganhou aquele chapa lá que você vive mandando. Aí no primeiro ganhou um ucraniano, Nossa, mas aí a galera fala... Pra mim, ele é a voz 1 Deu uma hoje. puxada. Uma guerrinha, né? Nossa, ele é a voz 1 pra mim. Mano, ele canta muito. Sam Ryder, eu acho. É, isso aí. Nossa, ele é... Putz, Só um detalhe, falando em guerra, deu um medinho lá em vocês ou não? Deu, mano. Teve tá um momento, perto, né, mano? Teve um Verdade. momento que começou a passar caça em cima da minha casa, Sério? avião. Falei, mano, já era. A Inglaterra resolveu entrar, já era. Fiquei com medinho, sim. Mas agora já tá bem calmo, assim. Assim, no nosso lado lá, né? Lá dentro tá comendo. Lá tá tenso. Tá. Chegou a pergunta da galera. Nossa, que só a mínima probabilidade, possibilidade de o meu país estar em guerra, meu Deus Não, do meu céu, Deus, né, deve mano? ser terrível a sensação. É tenso. Porque, na verdade, quando tava o auge lá, quando a Inglaterra tava decidindo o que ia fazer, eu vim pro Brasil para pregar no carnaval. Mano, eu fiquei super mal. Falei, mano, vai estourar uma guerra, minha família tá lá sozinha. Verdade. Nossa. Cara, Caraca. tá ligado? Essas coisas são muito diferentes. Sabe uma coisa que é muito diferente, mano? Você tá numa sala e não ter só inglês, não ter só brasileiro. É gente de todo canto, mano. Isso é muito, muito, muito diferente, mano. Isso é muito novo pra gente, Brazuca. Porque no Brasil é só brasileiro. A gente é lotado. Mano, o Brasil é tudo muito cheio de brasileiro. Mas lá, mano, é cheio de gente de tudo, qualquer lugar no mundo, velho. Então, é muito doido. Geração muito alta lá. Ô, mano, e as músicas? Minha pergunta agora. Músicas. Compôs aí esse tempo? Tô compondo. Na verdade, eu tô compondo e eu tô com uma vontade de criar uma rotina de composição, uma coisa que eu nunca pensei na vida. É separar todos os dias um horário onde eu vou sentar com o violão e o caderno e vou escrever. Mas eu compus, mano. Acho que eu compus umas 4, 5 músicas nesse tempo lá. Inclusive, eu compus uma em inglês, que é, tipo assim, pô, eu curti muito o jeito que ela ficou. E eu não tô... Eu tô ainda entendendo quando eu devo gravar, tá ligado? Porque... Sei lá, mano, eu queria fazer uma parada... Mano, o Ale tá fazendo ainda uma coisa certa, tá ligado? Não tá só, sei lá, fazendo pra manter o sucesso. Uma coisa que eu tenho, pô, mano, muito medo é, tipo assim, ser alguém que a galera sabe que tá fazendo força pra manter o sucesso. Então, tipo assim,
mano, tô bem, tô vivendo bem, não tô passando fome, então não preciso lançar música. Eu quero lançar quando tiver que lançar. Mas eu sinto que ano que vem eu devo lançar alguma coisa. E também tô me redescobrindo com a nova banda, tá ligado? Tipo assim, uma nova formação, tá bem diferente a nossa sonoridade. E outros também, vocês se encontram Bem pouco. uma vez ao ano. Exatamente, agora, né? Aí não quero parar de gravar em português, a galera tem muito esse medo, né? E eu não quero, lógico que não, mano. Brasil é meu país, tipo, as pessoas me conhecem aqui, minhas canções são grandes aqui. Para mim não faz nem sentido, nem ministerialmente, nem financeiramente parar de gravar em português. Mas eu também quero gravar em inglês também, tipo assim, gravar em alemão lá para ajudar o Mark também. Então tem muito projeto musical. Eu tô sonhando muito com escola sobre adoração. Uma coisa que eu tinha até arrepio de pensar em ensinar sobre adoração. Putz, mano, não é uma coisa que é muito cômoda para mim. Mas eu tenho pensado muito em fazer retiros de adoração, retiro de composição, sabe? Juntar novas pessoas mesmo, assim, galera que tá aí no Brasilzão e também fora, né? Lá na Europa... Cara, impressionante como Jesus tem convergido o coração de algumas pessoas para isso. Sim. Tava numa mesa terça-feira agora, conversando com a galera sobre isso. Então, tá sendo muito louco, assim. Você vê que é uma... E a mesma coisa. Você fala, fazer coisa para adoração, música. Falar, vai ficar falando com música. Não, gente, esquece isso aí, deixa quieto, vamos fazer outra coisa. Sim. Mas como tem pulsado novamente isso, Jesus tem cara, trazido à eu acho tona. que a gente está num risco muito grande de ficar aquele gap que ficou no nosso tempo, né? Então, eu não quero... Sei lá, acho que a gente pode instrumentalizar a nova geração aí com coisas boas. E aí... E é isso, cara. Então, a música... Cara, eu não consigo parar de fazer música, não, mano. É uma coisa que está dentro de mim. Eu escrevo, eu gosto, amo fazer isso. Então... só que eu quero fazer isso de maneira mais assertiva, sabe? Assim, o sucesso aconteceu muito rápido. Essas músicas que... Não deu para pensar. Essas 5 novas que saíram aí. Vem na mesma pegada do que não, você é diferente. Bem diferente? Eu sinto que a minha musicalidade está mudando muito, né? Minha referência, sei lá, está mudando bastante. Você está vendo essa vibe? Porque, assim, a gente está passando por uma transição musical de novo, né? Sim. Da igreja, uma retomada de algumas coisas, outras novas. E você também está sentindo isso? Sim, total. Cara, eu tô... eu acho que eu tô passando por uma reformulação, assim, de musicalidade mesmo. Eu sempre gostei de ouvir o que eu ouço hoje. Já ouvia antes, mas parece que agora está florando em mim mesmo. Porque eu estava falando agora, mano, eu acho que o sucesso, no sentido das minhas canções, aconteceram muito rápido, de uma maneira inesperada, com as canções que eu não imaginava. Então, eu não tive tempo para falar assim, gente, peraí, calma. Eu não sou só isso, tá ligado? Eu gosto de fazer outra coisa também. Então, agora, com mais maturidade, eu acho que eu vou conseguir expressar isso melhor, assim. Então... mas eu acho que uma coisa está acontecendo muito maneira, não só na igreja, mas fora, né? As coisas antigas, elas estão normal nesse ciclo. As coisas antigas estão voltando a ser, lembre-se, estão voltando a ser valorizadas. Disponível em todas as plataformas digitais. Estão voltando a ser muito valorizadas, assim. Então, mas eu, tipo, sei lá, eu acho que por exemplo, um aspecto, eu acho que eu estou valorizando muito mais as figuras rítmicas, assim, na minha música. Tipo assim, cara... variação rítmica no violão, variação rítmica na... Eu acho, resumindo, eu acho que é uma parada, tipo assim, inglês com Brasil. Tipo assim, raiz do Brasil mesmo, assim. Antes minha música era muito gringa só. Hoje em dia ela tá, tipo assim, nossa, mano, tem um gostinho de Brasil aqui, animal, tá ligado? Que dá para colocar. Então, acho que isso tá rolando. Que da hora, mano. Falando de musicalidade mesmo. Mano, quem te acompanha na rede, tem muitas pessoas que te acompanham mais no YouTube, né? Sim. Te acompanham mais nos streamings da vida. E aí, um número menor está na rede social, automaticamente, até quem está na rede social, a plataforma só entrega para uma quantidade bem menor ali, 7%, 10%, 15%, que é o engajamento e tudo mais. Só que aí tem essa outra questão das pessoas que estão vendo hoje, assistindo em vídeo, e estão enxergando que o
o artista que eles ouvem, que eles conhecem a canção, estão vendo cada vez mais e entendendo e vendo, cara, ele é um pastor, poxa, agora ele é um missionário. Sim. Ele está lá e tal. Isso nem parte de você, está partindo de mim falar sobre isso. Porque você, cara, você está dando o teu jeito, você está fazendo, você tem seus livros, você tem seu trabalho musical, você tem sua escola online, Good Village e tudo mais. Só que se tem pessoas que estão sendo tocadas no coração para se levantarem como mantenedores do seu ministério, da sua casa, da sua família, por, cara, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, como é que eles podem te procurar, te acessar para isso? Cara, eu acho que o melhor... Você está aberto a isso? Sim, claro que estou. Tipo assim, a melhor maneira de fazer isso hoje é pela Good Village mesmo. Então, pode entrar no Instagram, né, ou nas outras plataformas, @TheGood, de bom, Villages de vila, em inglês. Então, é vilas boas, em inglês. The Good Village. Mandar uma mensagem para a gente, e aí a gente vai te encaminhar um link e tal, as nossas informações, a gente pode caminhar a conta bancária e tudo mais, e aí acho que é o melhor jeito, é o mais seguro também, porque, cara, a gente está muito aberto a receber mantenedores, assim, é uma coisa que eu tenho pensado, e até aproveitando esse que eu não esperava que você falasse, uma coisa que é muito... É difícil quando a gente fica conhecido e famoso, é que tipo assim, as pessoas acham, pô, como assim eu vou ajudar o Alessandro Vilas Boas, tá ligado? Mas, não tenho o que oferecer pro cara. Mas, cara, eu acredito que o princípio de honra e semente, ele não funciona pela necessidade, né? Então, assim, eu queria deixar muito aberto que daqui a pouco, das 7, 8 meses, 9 meses, tudo se resolve financeiramente na minha vida. Mas isso não quer dizer que a sua semente não vai ser honrada e a gente não vai fazer uma boa coisa com isso. Então, a gente tem a Good Village tem uma equipe, a gente tem pessoas da empresa que a gente quer levar para a Inglaterra, a gente quer abrir uma empresa na Inglaterra. Então, assim, legal. Tem muitos sonhos que a gente está sonhando a longo prazo. Então, vídeo é eterno, né? Daqui 3 anos o cara assiste isso aqui, e aí, não sei, daqui a pouco, daqui a 3 anos, eu estou multimilionário em Libras. Eu tenho minha preocupação. Tá, Lembra do Hub? O Nelsinho estava ontem com a gente, eu não sei se a gente falou no episódio ou fora, acho que foi no episódio. Eu falei, cara, eu me preocupo, cara. A gente está aqui na plataforma do YouTube falando e comunicando. Beleza, que tem a de áudio que todo mundo está ouvindo. Mas, cara, eu falei assim, nossa, hoje tem tanta concorrência ali entre as plataformas. Cara, tem Instagram, Facebook, TikTok e tal. Na música, Deezer, Spotify, Apple Music, iTunes, um monte de coisa. Não tem mais iTunes, né? Tem. Não. Apple Music. Apple Music. Tem um monte de coisa. Eu falo assim, no vídeo só tem o YouTube, cara. Não tem ninguém para brigar com o cara. Exatamente. Aí ele mostrou o vídeo pra gente ontem, né, no restaurante. O primeiro vídeo no YouTube. Já assistiu? Eu acho que eu sei qual é. É o primeiro vídeo no YouTube que é do Me cara at que the zoo. criou o YouTube. Me at the Zoo, um negócio assim. Aqui, É ó. uma parada assim. Tá escrito, tá aberto aqui, ó. É. Cara, 19 segundos é o cara que criou o YouTube. Mas onde que você vai chegar com essa pergunta? Aí mas eu não tô é achando uma legal, pergunta, eu tô continua. comentando, não é uma pergunta. Continua. Porque ele falou, cara, tá aqui o vídeo, eu tô falando, e vai ser eterno o que a gente tá fazendo. Eu falo, cara, eu me TDAH preocupo. forte. Não tem TDAH aqui, não é pergunta. Ele que quebrou a minha fala. Não, mas eu acho que você É um não podcast, tem, mano. bebê. É Então uma vai, conversa. então vai. Eu acho que você Expõe não aí, tem vai. TDAH, mano. Falando disso aí agora. Ah, não. Ah lá. Não, mas de verdade, eu não tenho. Você tem hard, mano. Tanto que não pode intrometer. 3 amigos imaginários. Mano, cara, mas eu fico meio preocupado com essa questão de... Cara, tá tudo numa plataforma só. E daqui a pouco... E tem um cara dono. domina, né? E tem Os um cara dono, e domina daqui a tudo. pouco o cara endoida e Esse negócio derruba de tudo. Esse negócio de internet aí. Internet, é velho. muito perigoso. Antigamente o cara falava um negócio, dava um soco no cara e já E era. acabou, Hoje o cara e tá fala, fica aí resolvido. pro resto da vida, meu. Exatamente. Mas é isso mesmo. Mas é isso, galera. Você que tá com a gente aqui e que esse episódio abençoou a tua vida. Com certeza. Tirou todas as suas dúvidas também sobre... Cara, Sim. o cara foi pra Europa, meu. Foi pra Europa. Tomar sopa em Mauá, Ei, velho. Sopa em Mauá, o surf com essa cara de idiota. Vamos colocar um Pix pra dar uma oferta. Às vezes Com o cara não certeza. quer ser Tá um bom. mantenedor pra sempre, mas Sim, ele quer sim. fazer uma com oferta. certeza. Põe o meu também. Puxa, A gente coloca na descrição. A gente Tá bom. pega com você. Beleza. Na descrição aqui embaixo tem o Pix do Ale ali, do ministério dele, da família dele. E se você QR está sendo Code. tocado, entendendo algo para ser um Amém. mantenedor do ministério deles, para ser implantação
do evangelho, da igreja lá na Europa. Aleluia. Vamos pra cima nisso. E, cara, me convida pra estar lá, velho. Ah, mano, vou te dar essa gente, oportunidade de aí. verdade, o que eu convidei o Brunão Resolvido, pra ir hein? na Tô minha levantando, casa eu tô e na minha igreja no Brasil. Mentira, Não, Não foi no palhaçada, Brasil, não vai lá, né? Vamos Agora falar na sério. Europa também não quero saber, não. Cara. Mano, fica aí o corte, mano. O Ale mente. Não foi no Brasil, vai na Europa agora. Convidou pra ir na Quem casa. na London Eye agora? London Eye. Eu falei, mano, vou em Itajubá ter um tempo com vocês. Ele falou, mano, Falou. semana eu não posso. Não, mano, tem gente Ele em casa. te negou, Brunão? Mano, negou. Não, Três vamos, vezes. vamos de Par verdade. de Um cara, vezes eu tentando ir lá. um cara que conhece o Brunão há uma semana sabe que ele tá mentindo. Facilmente discernível. Mano, eu vou achar as Mano, você conversas. tá ligado quem guarda a conversa no Eu vou WhatsApp. achar as conversas. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Aproveitar que a gente tá no ar, que é ao vivo. Vou presentear o meu amigo que não vai ler. Jesus, a gente não sabe lê. que você não vai ler. Não lê. Ó, Não dá lê, pra, não lê dá a pra Bíblia. Miriam, que você Ele que a lê Miriam que vai ler. um versículo por Eu dia. já li teu livro já, mano. É mesmo? Eu li mesmo. Ó, O da esse capinha aqui é preta, seu, como Vona, chama? depois eu te dou. O meu tá capinha ungido, preta? você já tocou aí. Ah, O da capinha preta? rapaz. Como é que chama? Que eu esqueci. Quem é Jesus? Leu, hein? Jesus, Leu mas pra eu li caramba, mesmo. guardou a Mas mensagem. eu li mesmo. Não mudou nada na tua vida, você leu, porque continua Não, do mesmo agora ele tem jeito. cabelo. Mano, Não, tá- mas- É Ah, verdade. respeita, Verdade. mano. Tá maluco? Foi o livro que Ô, fez mano, isso. esse coffee color aí, ficou muito bonito esse seu livro, Ficou, esse seu né? box. Cara, e sabe o que é legal? É a editora do Davi, que é tipo a editora da nossa igreja. E o moleque que fez, ele fez pensando na bandeira da Grã-Bretanha, né? Do Reino Unido. Então são as cores da bandeira do Reino Unido. Legal, né? Ficou muito bonito. Ficou bonito, Faltou né? o nome da editora aqui no box, mano. Deve ter no livro, mas Aqui, no ó, box não. editora, os símbolozinhos. É. Aí, ó, fica a crítica, gente. O Brunão, ele é especialista em livros. Em crítica. Em editor. Especialista em crítica. É bom. Ganhou do Medina Não, agora, que é o especialista nosso em crítica. crítica. É ele. Vem com esse negócio aí, não. Não, mas eu tô facilitando o brand, Mas eu tô mano. falando Eu tô, de tipo, crítica Ó, construtiva. é ô, Brunão. verdade, não tem o nome. Na verdade, tem dentro do livro. Entendendo o Ô, livro. Brunão, eu tô falando de crítica Mas precisa ser construtiva. fora. Crítica por crítica é com Medina. Do jeito que você é, mano. Você tá me criticando Sem agora. acrescentar critico. nada. Te criticam, é verdade. Graças Mano, a Deus pelas farpas, Olha, são tão e preciosas. tem algum curso agora que tá aberto pra galera? Cara, na verdade a gente tem a nossa mentoria mensal, então quem seguir lá o Good Village e minhas plataformas vão saber disso. E aí a gente também tem um curso de composição já no ar, tem um curso de identidade e propósito que a gente ajuda, tipo, discipula o cara praticamente desde o novo nascimento até entendimento um pouco sobre o fim dos tempos. E a gente está lançando agora sobre avivamento, vai lançar sobre igreja apostólica também. Então tem bastante coisa sendo lançada aí, tem. Tudo Se o no cara, The Good Village. Sim, se ele entrar lá, ele vai saber. Massa. Galera, Mano, vamos terminar fazendo um beatbox, o que você acha? Tem a ver, mano. fazendo uma disputa de para o ímpar. Que tem a ver, velho. Esse bagulho desse fone deixa a gente com um bagulho que parece É tudo bem, mas você tá com um ligado? cabelinho bem de feminista, né? Eu tô com um cabelinho de Você feminino. você Não vota binário, no Lula, você veio não binário certeza. da E o Inglaterra. sovaco também? É, você tá não binário e vota no Lula, certeza, gente. Mano, você tatuou um picolé, mano. Pega o corte desse Mano, L e escreve. eu não vou galera. pegar, não. O meme vem pronto. Galera, tamo junto. Valeu por ter 22. ficado com a gente até aqui. Ale, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo Obrigado, É nóis, viu? compartilhar com a gente tudo aquilo que você tem vivido. Aquilo que vocês têm. E agora? E agora? E aí? E aí? O Ale é o quê? É perigoso, né? Que não se fica binário, assim é não uma binário. coisa, se entorta é outra. Ih, Por aí aí vai. vai. agora. Mas é isso, Fica a galera. dica. Tamo junto. Deus abençoe. Compartilha, comenta, curte, Beijo. se inscreve, se torne membro. É muita coisa pra galera fazer, né? muita coisa. coisa. E compra meu livro. E eu- Compra o livro do Ale. Semei na vida do Ale. Aleluia! É isso aí. E é isso E Ale, aí. dizima na Vai nossa da- vida dessa É, vamos lá, né, Ale? Tamo Ajuda junto, abraço. nós. Valeu! Tchau, obrigado. Tchau, obrigado!